Antes do jogo contra o Bayern, Lionel Messi se aproximou de Sérgio Ramos para trocar as camisas, mas o zagueiro espanhol interpretou de maneira diferente e optou por abraçar Messi em vez disso. Diante do equívoco, mais tarde, Léo esclareceu a Ramos sobre sua intenção inicial de trocar camisas, o que acabou em risos mútuos entre os dois. Concorda que foi um momento adorável e ao mesmo tempo um tanto constrangedor? Situações assim são comuns no futebol, causando embaraço até mesmo para os espectadores, e é exatamente sobre esses momentos engraçados e desconcertantes que falarei neste vídeo. Antes do apito inicial, peço um golaço de vocês. Deixem aquele like, inscrevam-se no canal para fazer parte da nossa torcida e ativem o sininho para não perderem nenhum lance de tirar o fôlego. Vamos formar juntos o time mais forte do YouTube. E agora começamos falando de Kylian Mbappé. No 5º minuto de um jogo contra o Montpellier, os parisienses conquistaram um pênalti. Kylian se aproximou da bola e cobrou o pênalti, mas o goleiro salvou sua equipe. Em princípio, isso pode acontecer com qualquer um. O interessante vem a seguir. Poucos segundos depois, o VAR informou ao árbitro que o goleiro infringiu as regras ao se adiantar antes do chute e que era preciso cobrar o pênalti novamente. Mbappé se aproximou da bola mais uma vez. Ele demorou para posicioná-la e parecia que estava um pouco nervoso. Kylian corre, chuta e novamente não converte. Desta vez o goleiro desvia a bola na trave e a bola volta para Kylian. E finalmente agora é 100% gol nas redes vazias. Mas mais uma vez não. O francês erra de 5 metros e chuta muito alto. Sim, o rebote foi desagradável e acertar a bola corretamente não era tão simples. Mas pense só por um momento. Em 2 minutos, Mbappé perdeu 2 pênaltis e errou em um gol vazio. Uma situação muito desagradável e embaraçosa. As falhas de Kylian não pararam por aí. 15 minutos depois, ele sofreu uma lesão e não conseguiu continuar jogando, saindo de campo aos 20 minutos de jogo. Vamos para Arsène Wenger. Se você acompanhou o futebol naquela época, certamente se recorda de Wenger como o homem do casaco acolchoado. Sim, o casaco acolchoado se tornou uma espécie de marca registrada para ele. Mas até mesmo o casaco de penas pregou peças no treinador várias vezes. Veja só como ele lutava com esses zíperes. Eles sempre emperravam e Arsène tentava de tudo para consertar isso. Muitas vezes capturado pelas câmeras dos operadores, já aposentado como técnico, Wenger admitiu que os casacos eram frequentemente muito longos e às vezes o zíper não funcionava. Lutei muito contra isso. Eu percebia que estava sob olhares atentos quando tentava fechar os casacos e revendo esses episódios, sinceramente, me sinto um pouco constrangido. Receber uma lesão do nada, acho que você costuma ouvir essa frase durante as partidas, e agora verá um exemplo perfeito dessa expressão. O ex-atacante do Chelsea, Timo Werner, simplesmente deveria cobrar um escanteio. O alemão nem mesmo correu, mas passou a bola para o companheiro mais próximo e acidentalmente esbarrou na bandeira de escanteio, chutando com a perna direita à perna esquerda. Timo imediatamente sentiu dor, se agachou no gramado e por algum tempo não conseguiu se recuperar. Sim, todos os espectadores sentiram a estranheza disso, mas Werner conseguiu continuar jogando. A parte mais interessante é que ele perdeu o próximo jogo devido a uma lesão, mas não tenho certeza se está relacionado com esse lance. Às vezes ocorrem situações em que até os colegas de equipe não conseguem conter o riso diante do que presenciam, e o primeiro herói dessas cenas é Dele Alli. Recebendo um passe na lateral, o inglês não conseguiu se manter de pé, e ao tentar recuar, caiu no gramado. Embora tenha saído da situação de maneira elegante, fazendo um giro de costas, ele não se salvou da zoação dos colegas. Observe a reação de riso dos que estavam a poucos metros do ocorrido, Heung-min Son e Reguilhon, mas para Ndombele a situação não foi tão engraçada. O segundo episódio ocorreu com o jogador do Real Madrid, Mariano Dias. O atacante dominicano conseguiu se infiltrar pela borda da grande área e quando estava prestes a realizar um cruzamento básico, ele simplesmente não acertou na bola, realizando ao invés disso uma cambalhota surpreendente. A reação dos colegas não demorou. Isco estava chocado enquanto Marcelo ria descontroladamente. Poucos minutos depois, as câmeras capturaram novamente o rosto de Marcelo e também de Vinícius. Contudo, possivelmente eles já estavam rindo por outra razão. O goleiro titular do Newcastle, Nick Pope, estava tendo uma excelente temporada com os Magpies, mas no jogo de fevereiro do ano passado contra o Liverpool, Pope não era o mesmo. Já aos 17 minutos de jogo, os Reds lideravam por 2-0. Mas o mais surpreendente não foi isso, mas o que aconteceu aos 20 minutos da partida. Nick queria evitar que Salah chegasse primeiro à bola e tentou afastar ela de cabeça para o lado de fora, mas algo deu errado. Nick não alcançou a bola, caiu no gramado, bateu na bola novamente e de alguma forma a pegou com as mãos e depois a lançou como se nada tivesse acontecido. E é claro
Claro, após essa manobra ridícula, Pope instantaneamente se viu diante de um cartão vermelho. Sendo expulso do campo literalmente no meio do primeiro tempo, as ações de Nick são difíceis de explicar. Sim, erros acontecem com goleiros ao sair do gol, mas por que ele pegou a bola com as mãos a 10 metros da grande área? Talvez seja um instinto de goleiro, mas seria melhor pro Newcastle sofrer o terceiro gol do que ficar em desvantagem numérica, ainda mais perdendo seu goleiro titular. Como resultado, essa expulsão afetou não apenas a Premier League, mas também a final da Copa da Liga. Por esse motivo, na final, os gols dos Magpies tiveram que ser defendidos pelo pouco conhecido Loris Karius, que não havia aparecido em campo por 2 anos. Seguimos adiante, e aqui temos uma situação constrangedora com Cristiano Ronaldo. O português deu um toque na bola com a mão, e ao ouvir o apito do árbitro, chutou com toda a força, acertando diretamente na cabeça de Khedira. Cristiano literalmente nocauteou seu companheiro de equipe. Naturalmente, tudo aconteceu no calor do momento, e Cristiano certamente não esperava acertar seu parceiro. Ainda assim, Khedira sentiu bastante dor e ficou deitado no gramado por um tempo segurando o rosto. Curiosamente, alguns minutos depois, Khedira deixou o campo para ser substituído, e é bastante provável que isso esteja relacionado a suspeitas de concussão. Neste caso, o meio-campista do Chelsea, Tiemoue Bakayoko, não conseguiu dominar a bola, permitindo que ela passasse entre suas pernas e fosse para fora. Tiemoue correu imediatamente atrás da bola pela lateral, mas escorregou e caiu de forma engraçada diante dos torcedores. Felizmente, o francês não se machucou, mas conseguiu divertir seus próprios fãs. Gareth Bale conseguiu arrancar risadas da plateia em uma ocasião. O galês escapou com sucesso de um defensor, e quando parecia que ele iria rolar a bola para Benzema ou Ronaldo, Bale hesitou e decidiu chutar, mas no final acabou chocando a chuteira contra o gramado, caindo no chão com o defensor, pegando a bola tranquilamente e encerrando o ataque do Real Madrid. O futebol feminino é sempre fascinante. Neste episódio, a goleira falhou ao afastar a bola e ela voou ao longo do gol. Agora observe o que a defensora Helena Eck fez. Sim, a jogadora ajudou as adversárias a concluir o ataque enfiando a bola na rede vazia. E o mais importante, em seu próprio gol, a moça imediatamente levou as mãos à cabeça por causa do gol contra ridículo e também talvez de vergonha. E em uma ocasião, o filho de Messi deixou seu pai todo corado. Lionel Messi e Luis Suárez perderam o jogo contra o Betis devido a lesões, então assistiram ao jogo das arquibancadas. Os jogadores azul-grená levaram seus filhos para o campo. Já no primeiro tempo, um gol foi marcado e o filho mais novo de Léo, Mateu, decidiu comemorar. Só que o gol não foi marcado pelo Barcelona, mas sim nas redes do Barça. Dê uma olhada na reação de Messi e Suárez à travessura do filho de Lionel. Claro, todos riram, afinal a criança dificilmente entendia algo. Mas Mateu já foi flagrado várias vezes não apoiando a equipe principal na vida de seu pai. Então acontece que os filhos das estrelas do futebol nem sempre são leais aos times de seus pais. E agora o momento mais constrangedor da Copa do Mundo de 2018, naquele dia os belgas conseguiram vencer os ingleses marcando o único gol aos 51 minutos, graças a Januzaj. Mas a parte mais engraçada aconteceu fora das câmeras principais. O atacante da Bélgica, Michy Batshuayi, estava tão cheio de emoção que tentou com toda a força marcar novamente, só que a bola traiçoeiramente acertou a trave e com o ricochete acertou diretamente na cabeça de Michy. Este episódio, junto com a bola de Alisson, tornou-se o principal meme da Copa do Mundo de 2018 e o próprio Michy descreveu de forma engraçada o que aconteceu em suas redes sociais. Eu sabia que iria rir quando abrisse as redes sociais. Por que sou tão burro? Caramba, isso doeu. A celebração do Fortnite é superestimada. Eu precisava inventar algo novo. A propósito, vamos voltar à bola vermelha e ao goleiro brasileiro Alisson. Eu já mostrei esse episódio em outro vídeo, mas você pode dar uma olhada novamente. E eu não mencionei esse incidente à toa. O goleiro do Watford, Ben Foster, em um momento maravilhoso, tentou repetir o truque de Alisson, mas por pouco não se machucou, já que a bola era mais dura do que o normal. A plateia aplaudiu isso, e Ben mostrou que sua batalha com a bola amarela não havia terminado. Ele correu novamente em direção ao oponente inflado, e desta vez conseguiu estourá-lo, missão cumprida. O inimigo foi derrotado, então podemos continuar o jogo. E certa vez até Jordi Alba se viu segurando o rosto diante dos torcedores do Barcelona. Foi durante uma partida fora contra o Deportivo. O espanhol queria impedir os atacantes adversários de chegar à bola e tentou afastá-la para longe. Mas em vez disso, Alba, sem esperar por isso, jogou a bola sobre seu próprio goleiro Víctor Valdés e literalmente presenteou o time da casa com um gol contra. Se desconsiderarmos o fato de que o gol foi marcado em seu próprio gol, foi bastante bonito. Mas os torcedores do Barcelona poderiam se sentir desconfortáveis, não apenas por causa desse gol contra, mas também pelo resultado do jogo, já que a partida terminou com a vitória do Barcelona por 5-4 e o Deportivo ocupava até então a penúltima posição na La Liga. E uma vez de vergonha, Thomas Müller quase derreteu. O Bayern ganhou um escanteio. Müller estava perto da bandeira, primeiro fingindo que entregaria a bola ao seu parceiro e depois começou a recuar.
Thomas já estava imaginando como repetir o sucesso de Alexander-Arnold, mas em vez de um passe preciso para o parceiro, o alemão rolou a bola pela linha lateral. O fracasso de Miller divertiu os torcedores, e o jogador não escondeu a vergonha e a decepção segurando a cabeça e caindo no gramado. No jogo entre Uruguai e Chile, ocorreu um episódio cômico, no minuto 87 com o placar em 1-1. Luís Soares de repente se agachou e começou a amarrar o cadarço de sua chuteira. Inicialmente ele fez isso um pouco afastado do goleiro, mas quando viu que Cláudio Bravo pretendia colocar a bola em jogo, ele se moveu rapidamente para o local de onde o goleiro chileno iria bater. Um pouco surpreso com a atitude do uruguaio, Bravo não encontrou nada melhor a fazer do que empurrar a bola entre as pernas de Soares. Uma cena curiosa aconteceu no jogo entre Borussia e Wien. No 30º minuto, o ex-atacante das abelhas Erling Haaland conseguiu ganhar um pênalti após uma infração por parte do goleiro. Deitado no chão, o norueguês não se levantou imediatamente, optando por fazer algumas flexões primeiro. Apenas quis fazer algumas flexões, e os torcedores também estavam gritando por isso, disse o atacante após o jogo. Se você está cansado de perder os melhores momentos dos jogaços de futebol por causa da lentidão ou interferência do canal de TV, tenho a solução perfeita para você. Apresento a Meta TV, um serviço de streaming que nunca te deixará na mão. Com a Meta TV, você não só assiste aos jogos sem perder nenhum lance, em qualquer plataforma que desejar, mas também tem acesso a uma variedade de canais, filmes, desenhos e praticamente todo o conteúdo que você possa imaginar. Imagine poder acompanhar as partidas mais emocionantes em alta qualidade, sem as frustrações das falhas de transmissão. E não é só isso. A Meta TV adapta-se ao seu estilo de vida, permitindo que você assista quando e onde quiser, seja no seu smartphone, tablet, computador ou TV. E o melhor de tudo, com o código que está sendo exibido na tela, você pode experimentar o serviço gratuitamente por 7 dias. Não perca tempo, baixe agora mesmo. O link está no comentário fixado e na descrição. Durante uma partida da segunda divisão do campeonato dinamarquês, o árbitro percebeu uma falta cometida pela equipe defensora e apitou com o ataque já na área penal, interrompendo assim um potencial lance de gol. O árbitro reagiu emocionalmente ao erro que havia cometido e, percebendo suas ações, quase imediatamente colocou as mãos na cabeça e caiu de joelhos. Os jogadores de ambas as equipes apoiaram o árbitro infeliz. Vale notar que naquele episódio a equipe atacante estava perdendo por 1-0, mas acabou conseguindo empatar o jogo. Japhet Tanganga divertiu o banco de reservas com sua finalização imprecisa de longa distância. O zagueiro arriscou um chute forte de 30 metros, mas errou as contas e a bola foi muito alta. A câmera então captou seus companheiros de time Heung-min Son e Dele Alli, que não contiveram as risadas diante da tentativa fracassada do zagueiro de finalizar. O zagueiro italiano Leonardo Bonucci protagonizou um episódio engraçado durante a comemoração da vitória sobre a Espanha na semifinal da Eurocopa 2021. Após o final da partida, o zagueiro de 37 anos se aproximou do setor com os torcedores italianos comemorando o triunfo junto com eles. Leonardo queria voltar ao campo, mas uma mulher segurança bloqueou seu caminho, confundindo o jogador com um torcedor que, na opinião dela, estava prestes a invadir o gramado. O mal-entendido durou alguns instantes, mas Bonucci acabou sendo reconhecido. O zagueiro ficou visivelmente surpreso com a atitude da segurança do Wembley, mas logo começou a rir e abraçou a moça. No jogo entre Chelsea e Liverpool, depois de um passe de Salah, Sadio Mané decidiu chutar de primeira, mas não conseguiu, e a bola passou por baixo de sua perna. Mas aparentemente Mané não entendeu o que aconteceu e procurou a bola desesperadamente, olhando para todos os lados sem compreender para onde ela tinha ido. Após o apito final da decisão do campeonato colombiano, o goleiro Álvaro Monteiro do Deportes Tolima ficou tão feliz com o som que a primeira coisa que fez foi ir cumprimentar a pessoa que fez ele, ou seja, o árbitro. O goleiro começou a erguer e abraçar o juiz, mas o árbitro não compartilhou o sentimento de alegria e mostrou o cartão amarelo para ele. O momento mais tenso da semifinal da Euro 2021, Chiellini parecia extremamente confiante durante o sorteio. Para definir os lados, ele constantemente brincava com os árbitros, sorria, cutucava e abraçava um Jordi Alba um pouco atordoado com tal comportamento. No momento, Giorgio até atingiu levemente o queixo de Alba com a mão, dizendo em espanhol de brincadeira: mentiroso e mentiroso. Isso aconteceu quando ambos os capitães pensaram que o sorteio estava a seu favor. Os árbitros concordaram que o italiano havia vencido naquele momento, mas mesmo assim fizeram um segundo sorteio. O capitão espanhol claramente não estava no clima para brincadeiras e parecia inseguro. O segundo sorteio também apontou para o gol desejado por Chiellini, aquele atrás do qual os torcedores
torcedores italianos estavam sentados, o zagueiro satisfeito então ergueu Alba algumas vezes de maneira paternal e deu tapinhas nas costas do espanhol. O momento mais famoso da Eurocopa 2021. A 28 segundos do apito final do tempo adicional do segundo tempo, Chiellini agarrou Saka pelo colarinho e imediatamente virou meme. A Inglaterra tinha uma chance em potencial, mas Giorgio não se abalou e apagou o incêndio agarrando firmemente o adversário escorregadio pelo colarinho e o arremessando violentamente para fora de campo. E acabou que o lance se espalhou em memes e piadas. Chiellini salvou a pátria. A vida é curta demais para não pedir pizza. Quando eu levanto do computador, A Criação de Adão, 2021. Neste caso, Renato Gaúcho decidiu impedir que o jogador cobrasse o arremesso lateral, o técnico simplesmente ficou na trajetória do arremessador e fez de tudo para evitar que a bola fosse lançada com força na área. No final, o jogador ficou frustrado e desistiu de cobrar o lateral. Em um jogo do Campeonato Brasileiro, o goleiro do Corinthians saiu do gol e interrompeu um ataque dos donos da casa. O árbitro quis mostrar o cartão amarelo por essa falta. Isso não agradou muito Diego Souza. O meio-campista não encontrou nada melhor a fazer do que roubar o cartão amarelo do árbitro, antes mesmo que o juiz pudesse mostrá-lo ao goleiro. Ele correu com o cartão pelo campo, aparentemente, achando que sem o amarelo o árbitro só teria o vermelho e seria obrigado a expulsar o goleiro. Mas o plano do brasileiro fracassou. O árbitro não mudou de ideia e calmamente pegou um segundo amarelo do bolso, advertindo o goleiro. E o ladrão teve sorte, pois o árbitro decidiu não puni-lo com cartão por conduta antidesportiva. O ex-goleiro do Arsenal, Arturo Conquo, divertiu os torcedores durante uma partida amistosa contra o Hibernian. Em uma situação inofensiva, o goleiro não conseguiu alcançar a bola, o que foi aproveitado pelo atacante adversário. O jogo terminou em 2-1 para o time escocês. No jogo da segunda rodada da fase de grupos da Eurocopa 2020, Átila Fiola marcou contra a França e abriu o placar. Mas a grande atração foi a comemoração. Ele correu até o escanteio, pulou a barreira de delimitação e invadiu a área improvisada da imprensa. Havia uma repórter sentada à mesa com um microfone. Claramente a moça não esperava que um jogador de seleção nacional fosse parar ao seu lado. Ela procurava algo embaixo da mesa. Levantou os olhos e viu, surpresa, um bando de atletas comemorando. A jornalista ergueu desajeitadamente as mãos, sorriu e encontrou a câmera do cinegrafista. A expressão no rosto da senhora acabou sendo a parte mais engraçada. Ela se parece um pouco com a famosa expressão de dor do Harold. A propósito, o protagonista da lendária imagem também é húngaro. Em uma partida das eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, a seleção inglesa goleou a Hungria fora de casa por 4-0. Naturalmente, as arquibancadas dos donos da casa reagiram muito mal à comemoração de um dos gols e começaram a arremessar copos de cerveja em direção aos jogadores ingleses, tentando acertá-los. Mas Declan Rice pegou um copo arremessado pelos torcedores e bebeu a cerveja propositalmente, observando a reação da torcida. Jack Grealish, olhando para o companheiro de equipe, também pegou uma bebida e tomou um gole. Em um jogo amistoso na casa dos campeões alemães em Munique, o Bayern de Munique empatou com o Ajax aos 44 minutos. Joshua Zirkzee fez o mais difícil, driblou o goleiro. Mas quando chegou a hora de finalizar a 1 metro do gol, o jogador hesitou e perdeu a coordenação, e o zagueiro do Ajax conseguiu afastar a bola. Uma semana depois, o atacante foi emprestado. O meio-campista do Augsburg, Iago, aparentemente apostou que haveria um gol nos primeiros 5 minutos do jogo durante um ataque do Bayer Leverkusen. O defensor da equipe da casa, de maneira espetacular no estilo de Messi, lançou a bola por cima do próprio goleiro e a mandou para as redes. E seu companheiro de time, Florian Niederlechner, parece ter apostado em um total acima de 1,5. Cerca de 10 minutos depois, com uma incrível cabeçada, ele também colocou a bola no próprio gol da mesma maneira. E não parou por aí. O zagueiro do Bayer Leverkusen, Mitchell Becker, provavelmente também tinha um plano, mas para um total de 2,5 gols, aos 30 minutos após um passe, ele dominou a bola de maneira desajeitada, e ela foi bater no goleiro. Então ele decidiu afastá-la, mas errou, e a bola passou entre as pernas do goleiro, sendo que o autor do segundo gol contra-aproveitou para empurrá-la para dentro do gol. Poderia ter parado por aí, mas no final do jogo, o goleiro do Augsburg decidiu não ficar atrás dos seus companheiros, e no estilo Neuer, saiu correndo para afastar a bola. Sua ideia fracassou, pois o meio-campista adversário simplesmente passou a bola por cima dele e marcou o 4º gol de sua equipe. Neste caso, 2 defensores mostraram uma verdadeira atuação defensiva. Após um passe impreciso do adversário, o primeiro defensor simplesmente errou a bola. Então o segundo decidiu consertar o erro do companheiro, mas aparentemente resolveu repetir a jogada e também errou a bola. A bola foi parar na perna do atacante do time oponente, que calmamente a empurrou para as redes. Em um lance da partida entre Bélgica e Itália de 2021, o atacante Ciro Immobile disputava a bola e levou uma pequena pancada na perna.
O italiano caiu no gramado e segurou a perna, mas os árbitros não reagiram àquela jogada. O ataque italiano continuou e, após alguns segundos no chão, Immobile se levantou imediatamente depois que Nicolò Barella marcou o gol. Em um jogo do Campeonato Português, o goleiro da equipe da casa quase se afogou na lama. Aos 83 minutos, um jogador do time visitante chutou de fora da área. Para defender o goleiro, saltou atrás da bola e caiu em uma poça. Depois da defesa inútil, pois a bola passou ao lado do gol, o goleiro enlamaçado precisou esfregar os olhos por causa da lama, já que todo o seu rosto ficou sujo. Bem, galera, este foi o vídeo de hoje se vocês assistiram até aqui. Eu peço que comentem o que acharam do vídeo, lembrando novamente para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e ativar o sininho para valorizar nosso trabalho. É isso e fui!